Então é isso, pessoal. Hoje vamos começar, né, vamos dar continuidade sobre o conteúdo de processos de grupos e equipes de trabalho. Na aula anterior, a gente falou sobre algumas questões fundamentais sobre esse conceito de grupos e equipes de trabalho. E hoje a gente vai conversar sobre a atuação do psicólogo em equipes, tá? Essa vai ser a discussão que a gente vai ter hoje na aula, tá bom? Deixa eu só abrir aqui a aula para eu espelhar. Gente, eu espelhei errado. Pera. Pronto. Tá aqui. Então, gente, esse é o nosso conteúdo. Esse é o segundo conteúdo que a gente vai ver na nossa V2. Na próxima semana, a gente vai ver cultura e poder nas organizações. E aí eu vou explicar para vocês sobre o nosso trabalho de AV2, para eu organizar data, horário e como vai ser a discussão central do trabalho, tá bom? Deixa eu só pausar aqui a gravação que eu vou... Voltando aqui, tá? Eu vou espelhar a tela pra gente... iniciar. Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai ver o psicólogo e sua inserção nas equipes de trabalho. E eu quero discutir a partir desse livro, que é um livro que foi desenvolvido com psicólogos do Brasil, é um trabalho do psicólogo no Brasil. E esse capítulo especificamente, ele traz um assunto bem pertinente, que é sobre como o psicólogo organizacional se ver trabalhando, né? Quais são os desafios da sua atuação relacionada ao trabalho em equipe. Então, ele é feito a partir de uma pesquisa que foi feita com psicólogos, de como o psicólogo se sente na sua atuação no trabalho. Dentro dessa pesquisa, ele aponta qual o ganho médio salarial do psicólogo, como ele se sente frente a esse salário, e por aí vai. Então, dentro desse livro, vocês vão ver que é o capítulo 10, tá certo? Esse livro está disponível na nossa biblioteca virtual. Eu já coloquei as informações lá no Moodle, tá certo? Inclusive, ele já está todo atualizado. Só falta esse link dessa aula de hoje, que eu vou colocar assim que terminar nossa aula, tá bom? Então, pessoal, vocês vão ver que durante a aula de hoje, vocês vão ver várias imagens como essa dessa borboleta aqui. Vocês já brincaram ou já tentaram montar o quebra-cabeça chamado Tangram? Boa, Giovana, Tangram, tá? Sempre que eu levo essa aula, eu levo o Tangram pra gente montar na sala. Então, vocês iriam hoje estar montando um quebra-cabeça Tangram, que vocês ali nunca nem viu, né? Eu acho bom quando as pessoas também nunca viram e uma que viu, porque aí dá um conflito de conhecimento, de quem viu e de quem não viu, né? Então, se nós estivéssemos no modelo presencial, a gente iria estar pegando nessas peças, tentando fazer vários quebra-cabeça do modelo Tangram. Tangram é um quebra-cabeça japonês. Ele é um quadrado que tem 7 peças e você vai montando de acordo com a imagem que foi lhe dada, tá? Então é bem desafiador, né? Muita gente, aparece vários conflitos dentro dessa tarefa. Então eu sempre começo essa aula aplicando esse quebra-cabeça e a gente vai discutir em cima desse quebra-cabeça algumas questões que a gente vai ver nesse conteúdo, né? Nunca vi ao longo dos meus séculos, ótimo, Leila. Mas exatamente, isso ia levar você para uma experiência muito bacana, que é de construir um quebra-cabeça em equipe,
e vocês iriam ter o desafio de achar a peça certa. Então, além de você montar o quebra-cabeça, ele tem várias regras e vários segredos para construir ele. E ele geralmente cria uma verdadeira atmosfera de desconforto. A turma, em geral, quando eu aplico nas aulas, as pessoas colocam imagem de profissional, de colega que não concorda com a opinião, que discorda, que é egoísta, que não quer dar a peça que o outro precisa. Então, é um jogo que leva as pessoas, que levam geralmente os alunos a vivenciarem a experiência de trabalhar em equipe, tá? E aí eu quero que vocês se imaginem, né, como eu fiz na aula anterior, eu queria que vocês pensassem nas equipes de vocês. Só que agora, né, na aula passada vocês pensaram nas equipes de trabalho legal que vocês escolheram. Agora eu quero que vocês imaginem vocês trabalhando com aquela pessoa que você diz assim, nunca quero trabalhar com ela, mas você vai trabalhar com ela, porque inclusive nessa atividade eu troco as pessoas de equipe, aí é que o negócio fica mais conflituoso, entendeu? Então eu queria que vocês se imaginassem nessa atmosfera de conflito e de trabalho em equipe, de competitividade, por aí vai. Então, esse texto ele vai ser baseado, gente, nessas três áreas: satisfação, né, crenças e conflitos. Hoje a discussão da nossa aula vai ser sobre o trabalho em equipe, envolto desses três conceitos. O que traz satisfação, né? Quais são as crenças que nós criamos sobre as equipes de trabalho, né? E a relação de conflito, né? Como se estabelecem os conflitos, como se sair de um determinado, como a gente percebe os conflitos dentro das equipes, tá? Então, são os três conceitos fundamentais que a gente vai ver hoje. É bem simples. Quando vocês fizerem a leitura do texto para discussões mais aprofundadas, ele vai trazer esse referencial desse artigo publicado e logo em seguida ele traz uma apresentação da pesquisa. Eu não vou me submeter, não vou apresentar essa pesquisa, porque ela é uma pesquisa explanativa, que traz discussões interessantes sobre o mercado, mas o que eu quero que vocês tenham como foco é sobre esses três conceitos e a importância desses três conceitos para nós enquanto psicólogo, tá? Então, na aula anterior a gente viu os conceitos de grupos e equipes de trabalho, normas, papéis grupais, a gente viu polarização, pensamento do grupo e vários outros conceitos de forma generalista. Essa aula é com foco na atuação do psicólogo nesse contexto, tá bom? Então, só para deixar claro para vocês o que a gente vai ver hoje. Como é que a gente consegue identificar uma equipe de trabalho? Vocês já viram essa menina? Eu adoro ela. Ela é a cara da pessoa assim, não entendi. Como assim, né? Como é que a gente consegue identificar uma equipe de trabalho? Quando eu falei para vocês, né, sobre grupos e equipes de trabalho, vocês estão lembrando a diferença entre grupo e equipe de trabalho? Essa menina sou eu no TCC. Eu também acho. Como assim, né? Gente, qual a percepção de vocês, né? O que vocês aprenderam sobre grupos e equipes de trabalho? Qual a diferença entre grupo e equipe? Vamos lá, o conceito da aula anterior, para quem perdeu já começar retomando esse conteúdo. Foi a pergunta que eu iniciei na aula anterior. Qual a diferença entre grupos e equipes de trabalho? Vamos lá. Eu espero que vocês estejam digitando, que quando vier, vem várias respostas de uma vez. Vai, Leila, é ótimo. Eu já ia falar. Pode Já falar. ia falar? Fale, meu amor. Vai, fala as duas. Fale, eu vou desativar meu som, vá. Não, mulher. Não, a equipe, ela precisa um do outro para poder ser realizado, no final das contas. E o grupo não necessariamente, né? Exatamente. Eu acho que eu não sou boa professora, porque quem perdeu a aula não entendeu, mas a professora entendeu, assim.
Eu não sei, quem vai me responder é quem não veio e que entendeu o que você quis dizer. Né? Mas a equipe, a Ana está colocando, a equipe é quando se trabalham todos juntos, e grupo é mais, cada um fica com o seu. Grupo e equipe de trabalho têm o mesmo objetivo, só que uma equipe ela só consegue finalizar um trabalho com a mesma resposta, o mesmo resultado positivo, se um fizer a sua parte. Eles trabalham de formas interdependentes, entendeu? Um depende do outro para realizar uma tarefa, tá? Então essa resposta da Inara foi muito mais objetiva do que eu, inclusive. Muito obrigada. Então, existem 3 características que fazem com que a gente olhe para uma equipe, né? E veja que ela é uma equipe, que ela realmente é uma equipe de trabalho, não um grupo, tá? E eu nunca mais vou esquecer do Quarteto Fantástico, né? E do trio das Superpoderosas, né? O que faz vocês identificarem que eles são equipes de trabalho, não grupo? Quais são as características que eles possuem que fazem com que a gente saiba que é uma equipe, não um grupo? Tem a ver com grupos e equipes de trabalho. Professora, eu acho que só quem está dentro do grupo para poder responder. Como é? Só quem está dentro do grupo para poder responder assim com mais certeza, não? Não sei. Porque, tipo, eu de fora eu posso dizer que lá eles são muito amigos e tal, pelo menos o quarteto, né? Todo mundo são bem amigos e, enfim, cada um faz sua parte, mas não sei. Pode ser que seja diferente, né? Isso que tu tá dizendo? E aí, o Quarteto Fantástico quer se manifestar? Também tem a ver, Tauana, com essa tua resposta, a questão de prezar um do outro. Eu vou mostrar para vocês 3 características fundamentais que fazem exatamente coesão, que fazem com que uma equipe a gente conheça, identifique uma equipe de trabalho. A primeira dela é atos protagonizados, tá? O que é uma equipe com atos protagonizados? É aquela equipe em que o que é um protagonismo? É quando a gente tem um papel fundamental num trabalho. Né? Geralmente a gente diz o protagonista de um filme, o protagonista de uma novela, aquele que tem um papel principal. Dentro de uma equipe de trabalho, todos têm um papel de protagonista, porque cada um tem sua importância específica para a realização de um trabalho. Não existe um trabalho melhor do que o outro, não existe uma tarefa mais bem feita do que a outra. Todos precisam trabalhar de forma protagonizada. Esses atos protagonizados a gente vê muito em algumas situações de trabalho em equipe, por exemplo, de seminários, que a gente faz um trabalho, a gente divide as etapas, cada um vai falar o quê, e tem aquele seu colega que quando começa a falar, quer falar por todo mundo. Aí não deixa nem os outros falarem. Não é uma equipe coesa. Não é uma equipe com atos protagonizados. Porque teve um que quis aparecer mais do que o outro. Então, ele pertence a uma equipe, porém, ele quer aparecer mais do que os outros. Então, isso já não é uma equipe, é um grupo. Uma equipe é aquela em que todos da mesma... Isso é muito difícil. Por isso que é muito difícil ter equipes reais, entendeu? Porque tem uma questão de poder dentro das organizações. Então, geralmente, vai ter aquele que quer sobressair mais do que os outros, tá? E uma equipe de trabalho coesa é aquela que todos trabalham de forma uniforme, sem querer aparecer ou sem querer deturpar a imagem do outro dentro do trabalho. Outra característica são que as pessoas precisam ter habilidades complementares, né? Então, numa equipe de trabalho, eu vou ter habilidades complementares. Isso eu falei já na aula passada, né? Eu tenho uma habilidade, Tainara tem outra, Daniele tem outra, Leila tem outra, Carlos tem outra, Tauano tem outra. Cada um tem o seu potencial, né? Tem a sua competência específica. Cada um tem o seu diferencial para aquela equipe. Cada um sabe fazer o seu trabalho de uma forma mais coesa do que a outra, mas não querendo aparecer mais do que o outro, mas que tem uma habilidade específica. Então, lembra que eu dava os exemplos para vocês na aula anterior, que um é mais rápido, mais ágil, a habilidade dele é preparar slide, a habilidade do outro é preparar vídeos. Cada um tem sua habilidade específica, então uma equipe de trabalho é exatamente isso.
E outra característica, que é a meta de trabalho em comum. Talvez essa tem que ser a primeira. Mas uma equipe de trabalho, ela é possível ser identificada porque as pessoas têm uma meta de trabalho em comum, ou seja, têm um objetivo em comum. Então, vocês podem observar que vocês, enquanto grupo de trabalho, turma 321.4, vocês são, na verdade, vocês são um grupo. Porém, em alguns momentos, vocês se tornam equipes, né? Quando é para atingir alguma meta de trabalho que é comum a todos, tá certo? Então, essas são as 3 características de uma equipe de trabalho, tá certo? Alguma dúvida, gente, sobre essas 3 características? Posso passar? Outra questão, tá? Como é que a gente identifica, como é que a gente verifica a efetividade de uma equipe? Como é que eu sei que uma equipe deu ou não deu certo? Como é que eu consigo compreender a efetividade da equipe, o resultado dessa equipe de trabalho? Como é que eu avalio se deu certo ou não? Bora lá. Pela produtividade, isso mesmo, pela produtividade, que isso tem a ver com o quê? Com o indicador. A produtividade é o resultado que é dado. Então, muitas vezes dentro da organização, eu observo a efetividade de uma equipe pelo resultado, né? De acordo com os resultados que ele vai dando. Então, às vezes eu tenho uma turma que eu digo assim, caramba, eu vou continuar fazendo trabalho com essa equipe, porque toda vida que eu faço com Leila, eu tiro 10. Então, a equipe de Leila me prova que o resultado fazendo com ela é bom, porque o resultado é 10. Só que aí tem uma questão bem importante que a gente precisa olhar, né? Geralmente nas empresas, né, eles olham para esse resultado aqui, para o 10, para o número de produtos realizados, o número de pessoas atendidas. Eles vão focar no resultado, no indicador, no número, tá? Nosso papel enquanto psicólogo não é que a gente vai dizer que isso não seja importante, tá? Os indicadores e o resultado, o lucro da empresa não seja importante. É importante. Mas nossa atuação enquanto psicólogos é isso aqui. É como as pessoas experienciam a relação de trabalho, tá? Como elas se sentem dentro do trabalho, como elas se sentem ao realizar determinadas tarefas naquele grupo. Porque muitas vezes o trabalho é massa, tiramos 10, alcançamos o resultado esperado, mas foi um trabalho tão desgastante, a gente teve tantos conflitos para realizar esse trabalho que acabou sendo o pior trabalho que eu fiz na minha vida. Alguém já teve essa experiência? De fazer um trabalho que até deu certo, passamos de disciplina ou conseguimos o resultado, mas a relação que foi criada com as pessoas foi extremamente desgastante, né? E isso acaba sendo ruim, você não quer mais fazer esse trabalho, deu certo, mas foi ruim. Trabalhar com metas é muito desafiador, porque você atinge a meta, mas é um trabalho que para algumas pessoas é muito sofrido, tá? Eu odeio trabalhar com metas primeiro que eu sou uma péssima vendedora, então se fosse para trabalhar com metas para que eu possa vender, eu já estaria desclassificado, porque eu nem gosto. Só em pensar que eu vou vender algo, eu já penso que eu não vou cobrar, né? O indicador é assim, é o resultado. Quando a gente verifica uma equipe, é pelo resultado que ela dá. Se for um resultado de um trabalho que ele fez bom ou ruim, né? Por exemplo, você faz um trabalho de uma equipe na sua sala, vocês atingiram a média, tiraram 7, ou inclusive podem ter tirado 10. Mas fazer esse trabalho com os colegas que ficou na sua equipe foi ruim, porque as pessoas geralmente entravam muito em conflito, porque as pessoas não queriam assumir as responsabilidades, porque deixavam tudo para você. Então é uma experiência de trabalho ruim. Você atinge o resultado, você precisa analisar o resultado, e tentar ver também a experiência do trabalho que você vivenciou, entendeu? É olhar para além do resultado alcançado, entendeu? Então, eu lembro que uma vez eu fiz um trabalho em equipe que foi 10, mas foi o trabalho que eu passei noites acordadas, que eu não quero mais fazer com aquela equipe, porque ninguém queria assumir responsabilidades,
Então, são essas as experiências que a gente vivencia no mundo do trabalho, entendeu? E que nós, enquanto psicólogo, a gente precisa estar atento. Por quê? Porque vai lá, eu estou trabalhando num... A efetividade da organização é compreendida como um padrão externo de referência que indica quão bem a organização atende às demandas dos grupos que dela participa. Explica essas demandas, professoras, por favor, vou explicar. É que assim, a organização, ela atende, vamos lá, toda empresa ela tem um lucro para se atingir, ela tem um objetivo para se manter, que é a lucratividade, é o dinheiro. E aí eu tenho o setor de produção, que eu digo a eles que eles têm que produzir 50 canetas em 1 minuto. Vamos estender, em 1 mês eles têm que produzir 50 mil canetas, vou aumentar esse prazo. E aí, quando eu coloco essa meta para 5 pessoas do grupo, eu preciso compreender que, por exemplo, eles vão atingir a meta. O indicador que eu posso dizer assim, essa equipe foi ótima porque eles conseguiram atender as 50 mil canetas bem antes do prazo estabelecido. Só que quando você vai perguntar, e aí, Tainara, como foi para tu fazer a caneta? Foi bom o trabalho em equipe, vocês foram ótimos, atenderam as expectativas da empresa, atenderam as metas, né, superaram as metas. Aí, Tainara, isso foi horrível. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas queriam ficar se escorando no outro, porque tinha gente que chegava atrasado e eu acabava tendo que cobrir a tarefa dele. E aí essa experiência de trabalho foi ruim, por essa razão. Atenderam os objetivos, né, da demanda do trabalho. Porém, não foi uma relação de trabalho saudável. É esse o aspecto que a gente precisa, enquanto psicólogos, observar. Que nem sempre as pessoas que estão atendendo os resultados, elas estão satisfeitas com o trabalho que elas realizam, tá? São metas muitas vezes mal elaboradas que prejudicam também. Vou dar outro exemplo. Ontem eu estava conversando com um vendedor, né? É o melhor vendedor da empresa que eu presto consultoria. E aí, ele dá o melhor resultado da empresa. Sem ele, inclusive, a empresa talvez chegue à falência, porque ele é muito bom. Só que ele estava dizendo tantas insatisfações que ele tinha com o trabalho, com as pessoas que trabalhavam com ele. E ele estava prestes a pedir, eu estou prestes a dizer assim, não está valendo a pena isso para mim. Então, eu estou preocupada com o resultado que ele está dando para a empresa? Estou preocupada, porque às vezes ele está tendo que se redobrar para atender esses resultados, mas a experiência do trabalho dele está sendo extremamente adoecedora, entendeu? Então, é para isso que a gente tem que olhar, compreender que nem sempre os resultados, o lucro da empresa, olhar para uma empresa que está crescendo em termos de lucratividade, ela está dando a mesma atenção para como as pessoas estão se relacionando no trabalho e dando as devidas importâncias para compreender esse cenário de relacionamento interpessoal, entendeu? Lá dentro da empresa. É essa a questão que eu quero que vocês entendam. Ficou claro para vocês? Flaviana, deu para entender? Ou quer outro exemplo? Só entendi essa relação das demandas que a organização tem que atender dos grupos, como se a empresa tivesse que organizar uma demanda para os trabalhadores, não entendi. Pronto, é que assim, toda empresa tem toda empresa tem o seu objetivo final, mas toda empresa também tem os seus setores de trabalho. Então, eu enquanto administradora, não como psicóloga, mas eu como dona da empresa, eu digo assim, a área financeira, ela tem que atender, o objetivo da área financeira é pagar e reter o pagamento das pessoas, cobrar das pessoas para pagar e também pagar quem se deve. A responsabilidade do financeiro é essa, fazer cobrança, por exemplo. A responsabilidade do marketing é divulgar a empresa. Cada um tem sua meta tem sua demanda que precisa ser atendida. Quando eu falo de demanda, é o trabalho a ser realizado, é o objetivo que cada setor tem dentro da organização. E quando eu faço isso, eu preciso perceber como as pessoas estão, né, se relacionando lá dentro para atender a essa meta, que às vezes eu coloco uma meta abusiva,
às vezes eu cobro uma tarefa que eu dou uma tarefa para ti, Flaviane, dou para Leila e dou para Graça. E aí vocês dizem assim, dou um trabalho e você acha que porventura você é melhor do que elas e você nem dá o trabalho para elas fazerem, porque você quer aparecer mais do que ela. Não é uma equipe de trabalho. A Leila vai dizer assim, ó, Larissa, Flaviana não passou nada pra gente. E aí eu acabo me prejudicando. E a experiência desse trabalho é muito ruim. Aí quando chegar o resultado, ela vai dizer assim, ó, conseguimos fazer. Conseguiu do jeito dela, entendeu? Então é a satisfação da equipe que interfere no desempenho do trabalho. E a gente vai já chegar aí, Graça. A relação de satisfação e desempenho. Acho que é inclusive o próximo slide que a gente vai discutir. Toda satisfação, ela vai todo o processo de satisfação e insatisfação, ela vai refletir no desempenho do trabalhador. O que eu quero que vocês entendam é que quando a gente vai avaliar uma equipe de trabalho, vamos lá. Flaviano, tu tá estagiando em que lugar? Qual o lugar que tu vai estagiar agora no básico? Que lugar? É uma escola, boa. Vamos lá, escola. Imagine que você é psicólogo escolar da escola lá. E você, por escola, principalmente escola pública, toda escola, ela tem uma nota do SPAES. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Eu não sei se é assim que escreve. SPAES. Se tiver alguém da área da educação e quiser me corrigir, fique à vontade, tá? Eu não sei se escreve assim, SPAES. É uma nota de desempenho, né, que os alunos precisam atender. O que é que eles têm que garantir? Que os alunos aprendam e que atendam a essa nota, né? Que é como se fosse o Enem, o ENAD. Quantos alunos aprovados, e para se manter a escola aberta, os alunos têm que atender a essa nota. O ano todo a escola trabalha para os alunos se darem bem nessa média do SPAES. As professoras se rebolam para que os alunos consigam atender essa média, né, do SPAES. A escola atingiu a melhor média da cidade de Juazeiro do Norte, foi dessa escola que tu é psicólogo escolar. Atendeu os resultados. É o indicador de efetividade de uma equipe de trabalho. Só que quando você vai reunir as professoras e os professores, assim, gente, e aí, olha, parabéns pelo resultado que vocês alcançaram, que alcançamos juntos. Me contem como foi para vocês a experiência de fazer esse trabalho. Aí você vai escutar desses professores que os professores assim, foi extremamente desafiador, não tivemos apoio da escola, não tivemos cadernos para os alunos, nós não temos estrutura para fazer. Aí vem um monte de questões que um professor A, um professor B disse que interferiu no trabalho do outro. Então você vai ouvir e a sua atenção é voltada para essa experiência de trabalho, entendeu? O indicador foi atingido, não é que você vai ignorar isso, mas o meu papel enquanto psicólogo é olhar para essas demandas das relações de trabalho que estão presentes lá dentro, tá bom? E aí, pessoal, tem a ver o que Graça acabou de falar, né? Sobre satisfação interfere no desempenho. É exatamente isso aqui. Vocês já ficaram igual essa menininha aqui? Eu adoro ela. Ela é ótima. Pelo menos eu gosto muito dela. Quando a gente tá satisfeita no trabalho, a gente fica igual a ela. Muito feliz, muito contente. O nosso desempenho melhora, tá? Por quê? Se a gente estiver insatisfeito, isso vai melhorar o nosso desempenho. A gente vai ficar feliz, vai repercutir no nosso desempenho. Se a gente tiver insatisfações no trabalho, o nosso desempenho também tende a cair. Por isso que nosso papel enquanto psicólogos que trabalhamos dentro de organizações de trabalho é a gente preservar essa satisfação, é olhar para o que vai indicar que uma pessoa está satisfeita ou não no trabalho. Então, o que traz satisfação é um salário bom, é um gestor amigo, é um gestor que respeita o seu trabalho, que reconhece o que você faz. Isso repercute no desempenho da pessoa. Então, a gente precisa dar às pessoas de uma equipe de trabalho um movimento de satisfação, o que vai trazer satisfação para a pessoa desempenhar.
vou puxar aqui para mim. Vou passar para vocês um trabalho agora de AV2, né? O trabalho vai valer a nota de AV2, tá? E eu vou fazer esse trabalho, não vou fazer prova. Isso vai mexer com a satisfação de muitos de vocês, ou para bom ou para ruim, ou para ficar satisfeito ou insatisfeito. Porque pode ser que vocês façam o seguinte: não, Larissa, prefiro prova, passe prova, odeio fazer trabalho. Já tem pessoas que vai dizer assim, ai meu Deus, que bom, eu vou fazer o trabalho com fulano de tal. Por isso que eu digo assim, você pode fazer em grupo ou você pode fazer individual, a escolha é sua. Eu estou fazendo com que vocês se sintam satisfeitos com o trabalho que vocês vão realizar. Vocês têm um livre-arbítrio para escolher, vou fazer em grupo e vou fazer individual, tá? Pelo menos essa professora deu essa possibilidade, porque tem professor que diz é só individual. Isso mexe também na satisfação de vocês, entendeu? A flexibilidade. E eu concordo com Tainara, depende do trabalho. Algumas vezes a gente prefere fazer alguns determinados trabalhos como prova, né? Do que fazer esse trabalho que vai suar a camisa para realizar ele. Então, isso tem a ver com o desempenho que a gente vai ter dentro do trabalho, tá? O que eu quero que vocês compreendam é que nosso lugar enquanto psicólogo é olhar para as demandas que causam satisfação ou insatisfação, porque isso vai refletir no desempenho das pessoas no trabalho, tá certo? Tudo que é o salário, é um benefício, é uma cara feia, desligar um ar-condicionado numa sala para evitar gastos, causa insatisfação para o trabalhador, entendeu? Ao mesmo tempo que a gente levar um brinde para o funcionário por gratificação, ele vai mudar a satisfação dele, ele vai se sentir mais, na verdade, vai ter mais satisfação para desempenhar o seu trabalho, tá bom? E aí, né, tem algumas crenças sobre trabalho em equipe, né? Vocês acham que isso vai dar certo? Com os Minions, algumas coisas dão muito errado, outras dão muito certo, né? Eu gosto muito deles. Sei aqui quem se identifica com os Minions, eles são meio tontos. Mas eu trouxe isso aqui porque geralmente a gente tem algumas crenças sobre equipes de trabalho, tá? Deixa eu tirar eles aqui só pra não distrair vocês. Vocês acham que, né, a pergunta é, qual a crença que vocês tinham sobre o trabalho sobre o estágio de vocês? O que é uma crença, primeiramente? Me respondam o que significa uma crença. O que significa crença de trabalho? Que é algo que você... É uma ideia. Boa, Aline. O que mais? É uma ideia, é um pensamento, a opinião. Vamos lá. Crenças constituem noções, opiniões individuais sobre fatos e eventos, ou seja, é aquilo que a gente julga como é um pensamento que você tem sobre algo, tá? Crença é o estado psicológico em que o indivíduo adota eu adorei, porque agora a gente tem o Google, né, a nosso favor. Crença é um estado psicológico em que o indivíduo adota e se detém a uma proposição ou premissa para a verdade, ou ainda uma opinião formada ou convicção. É exatamente. Uma crença é algo que você acredita, que você crê, né? Mesmo sem ter vivido, você crê que isso aqui vai dar certo, você crê que isso vai dar errado, né? Por isso que eu pergunto, quais eram as crenças que vocês tinham sobre os estágios básicos? Como era que ia ser? O que era que vocês vislumbravam, que vocês acreditavam? Qual o pensamento e ideia de vocês sobre o estágio básico? Me digam aí. Compartilhem comigo essa experiência. Ai, não deu tempo nem superar, né? Porque vocês não viveram ainda, infelizmente. Vocês só ficaram com gostinho, né, de viver. Mas qual eram as ideias que vocês tinham? Qual era o pensamento que vinha? Vamos, minha gente, na aula passada tem mais gente participando. Bora, cadê Matheus, Giovana, Carlos, Joel? Cadê vocês que participam? Vai, eu vou dizer o nome tudinho. Thaís, Jaciane, Aline, Joyce, Jaciane, Ailane, Giovana, Luana, Alice, Graça, bora, Tauana, todo mundo, vamos? Vocês não tinham nada?
Tô expondo vocês, né? O povo só fala do sol quente. Gente, é uma frase muito incrível, porque toda aula, toda sala fala desse negócio do sol quente, né? A Aline pensava que ia ter uma equipe esperando vocês, mas na verdade o que acontece é outra coisa, né? Gente, a gente tem uma série de crenças, que é aquilo que a gente acredita, né? Que a gente, porque é passado pra gente. Às vezes é passado que vocês vão ter que se queimar, vocês têm que passar protetor solar, levem a sombrinha porque faz quente, vocês vão ter que andar muito, vocês podem cair, eu já escutei essa conversa. Cuidado com os roubos, tem essa falácia também. Então você vai cheio de tensões, né? Agora também falem da parte boa. Conheci tal lugar, compreendi como é a atuação de tal lugar. Esse lugar tem esses aspectos positivos, tem esses aspectos negativos. Então é uma experiência, né, de estágio. Era para ter pelo menos banheiro e lugar para colocar as bolsas, né? Era pelo menos, né? Mas a realidade é que talvez não tenha, né? Cada um tem sua particularidade e a forma como vocês vivenciam. Crença sobre uma equipe de trabalho é aquilo, quebrar os preconceitos do bairro. Boa, Tainara, é exatamente isso. A gente tem que estar aberto a essas condições de organização. Por quê? Porque dentro do trabalho que a gente realiza, a gente vai ver que muitas vezes a gente cria crenças infundadas. Ou a gente cria crenças que as pessoas falam a gente sobre determinadas pessoas, ou empresas, ou trabalhos, e que a gente acaba se fechando para a realidade, ou se fechando para viver essa experiência. Não, nem vou, nem quero. É como se a gente quisesse provar uma comida e a gente dissesse, não, isso aí eu não gosto não, sem nunca ter experimentado. Essa geralmente é a relação que eu crio. Quando a gente fala sobre crenças em uma equipe de trabalho, a gente precisa pensar que muitas vezes a gente acaba tomando pensamentos e ideias como uma convicção sem nem ter experimentado aquela situação. É como você dizer assim, não gosto de fulana e já se fechar, porque meu sangue não bateu. Não bateu porque você só viu a pessoa de longe, você nem se dá a oportunidade de conhecer. Muitas vezes nas equipes de trabalho a gente não quer fazer parte de uma determinada equipe por alguns preconceitos e algumas crenças que a gente cria. Vou dar um exemplo sobre crenças que acaba sendo a partir da experiência. Imagine que vocês estão na sala de aula para apresentar um seminário. E você vê que uma determinada equipe vai apresentar o trabalho e é uma equipe de pessoas que eles nem foram para a aula do professor para entender o que é que estava sendo pedido. Quando foi na hora de apresentar, o slide dele tinha vários erros de português. Vocês perceberam nitidamente que essa equipe não tinha se preparado. Qual a crença que você vai ter sobre essa equipe? Eita, vou fazer o trabalho com essa equipe no próximo trabalho. Vocês vão dizer isso? Não, né? Por quê? Porque a equipe demonstrou claramente uma irresponsabilidade, demonstrou falta de um desleixo no trabalho que foi realizado. Então, não quero participar dessa equipe. Você já criou uma crença de que aquelas pessoas não são as melhores pessoas para se fazer um trabalho, tá? Essas crenças que eu falo, elas são umas crenças desfavoráveis também, tá? Por exemplo, eu não quero participar de uma determinada equipe, vou pegar a Giovana, tá? Não vou fazer trabalho com a equipe de Giovana, porque diz que Giovana ou você faz ou você faz. Ela não bota o nome de ninguém sem fazer, não. É verdade ou não é? Ou tá na minha equipe pra fazer, ou então não coloco o nome. Eu sou bem dura, né? Tu é trouxa, Giovana, pois tu aprende, tá? Não seja trouxa não, porque tu vai botar o nome do teu colega e ele vai tomar tua vaga de emprego, tá certo? Não faça mais isso. É verdade. Então, assim, existe uma determinada pressão em determinados trabalhos que você já diz assim, nem quero fazer parte dela. Ou então em algumas equipes que ninguém quer assumir a responsabilidade sobre o trabalho. Fica todo mundo empurrando para todo mundo e ninguém assume ela. Então,
eu não vou fazer parte dessa equipe porque lá ninguém assume as responsabilidades da tarefa e fica sobrando só para um. E aí ainda tem outras questões, que é a ociosidade em algumas equipes. Tem pessoas, tem equipes que elas são tão, como é que eu posso dizer? Elas são, não é que elas sejam só, elas são tão sem energia que você acaba se tornando ocioso naquela organização. Então, existem muitas empresas e cargos que você vê a maioria das pessoas paradas, que eu falo, sem demonstrar tanta ação de realização. Isso são crenças que se criam. Por exemplo, a gente passa em determinados trabalhos e a gente vê que há uma ociosidade naquela equipe. Eu já falei para vocês que eu já fui visitar uma determinada empresa, indústria, né? E tinha um determinado cargo de uma pessoa que ela passava, na verdade era 20 minutos olhando para o produto para ver se estava limpo. Gente, 20 minutos sem desgrudar o olho, 20 minutos olhando. Eu só aguentei olhar para ele fazendo a ação 1 minuto. Então, esse processo de energia do trabalho, ele é fundamental. Porque às vezes a equipe não tem uma empolgação, não tem uma relação que vai lhe fazer, né, mudar. Sabe, tem pessoas que lhe dão corda, né, que você precisa gerar movimento para aquela equipe fluir. É assim, eu sou uma pessoa que gosta de pessoas empolgadas. Eu dou uma ideia, eu digo assim, gente, bora fazer. Vamos. Vixe, vocês não concordaram não com isso, não. Então bora aqui. O que foi que eu falei que vocês não concordaram? A pessoa diz, não foi nada não. Então bora, gente, vamos animar. O que vocês gostam de fazer? Tá? E às vezes isso me incomoda, a falta de energia, de sinergia da pessoa para realizar um trabalho. Mas também depende da pessoa, né? Alguns precisam sim de terapia, Tainara, é verdade. E aí a gente precisa compreender que nossas crenças, elas são mutáveis. A gente pode mudar de ideia, né? Como psicólogo poderia atuar quando encontra equipes que não vivem brigando entre eles? Não entendi tua pergunta. Por exemplo, a gente entrar numa empresa que as pessoas são muito sem energia, que tá tudo certo, tá tudo ótimo, ninguém briga com ninguém, é uma paz no mundo todo, né? A gente acha que é uma equipe perfeita. É essa a tua pergunta, Graça? Que ninguém briga com ninguém? Deixa eu só entender a tua pergunta, né? Gente, eu acho que isso é um diagnóstico, né? Eu vou já falar. Existe não, mulher. Às vezes até existe, sabe, Tainara? Mas aí tem um outro problema por trás disso. A gente vai já falar sobre isso, que é a falta de conflito. A falta de conflito, ela é maléfico. O conflito, ele é benéfico para a organização. Agora tem o limite do conflito. Porque tem equipe que ela é tão parada, né, sem energia, que ficam geralmente só empurrando. Não, vou fazer o que tem para fazer. Geralmente são pessoas que são acomodadas, que têm medo de serem repreendidas, que aí preferem nem falar. Eu quero que na minha empresa sejam pessoas caladas, que só façam o que eu peço. E aí pronto, pra que brigar? Fazem o que tem que ser feito e acabou, né? Me incomoda mais o silêncio do que o agito, né? Que fique claro pra vocês, né? Quando uma empresa tá muito ok, tá tudo muito normal, tem problema. Tem algum problema, porque nenhuma organização ela vive com um mar de rosas, que todo mundo acha maravilhoso trabalhar, que nunca teve nada, que a empresa que eu trabalho é um amor, eu amo. Tem problema, é institucionalizada. Uma pessoa que diz que ama o emprego, que não tem nada a reclamar, ela está institucionalizada. Isso é o pior trabalhador, é aquele que está acomodado, tá? Mas a todo tempo não consigo imaginar. Diz aí, Tainara, não sei mais. Não entendi teu comentário, Tainara. Diz aí. Tipo, eu não consigo imaginar como seria uma empresa assim, que em nenhum momento não tivesse uma discussão, assim, nenhuma insatisfação, sei lá. A não ser que no tempo dos escravos mesmo, que lá eles tinham que aguentar as coisas bem caladas, entendeu? Uhum. É um bom comentário esse teu. Eu também não consigo imaginar, né?
Dá, Aline, um exemplo? Eu gosto de exemplos. Diz aí. Onde eu trabalhava era uma clínica odontológica, todo mundo já sabe, mas Não sei não, mas pode dizer. eram 5 recepcionistas, entre turno da manhã, turno da tarde, e eram uns 8 dentistas. A confusão ali rolava entre as recepcionistas, caixa, alguma coisa assim. Mas entre os dentistas não tinha, era cada um em sua sala, fazia seus orçamentos e pronto. Quando não tinha paciente, aí ia um na sala do outro conversar, mas briga não tinha. Isso pode aparecer. Por quê? Porque eles têm um trabalho mais direcionado. Esse teu exemplo foi ótimo, Aline. Porque a gente vai já falar sobre os tipos de equipe multiprofissional e uniprofissional. Esse exemplo que tu deu é um exemplo de equipe uniprofissional. E geralmente equipes uniprofissionais, que são pessoas que trabalham do mesmo ramo de atuação, por exemplo, dentistas, que tem uma clínica, geralmente os conflitos são muito menores, porque aí quando eles estabelecem um processo de gestão organizado, eles não precisam brigar com por clientes, por pacientes, entendeu? Talvez tenham outros tipos de conflito, mas só quem tem conflito é quem trabalha diretamente, e que o seu trabalho interfere um no outro. Como dentista, eles trabalham de forma individual, o trabalho dele não afetava no do outro, entendeu? Então isso é algo que evita-se o conflito dentro da empresa, que talvez não seja necessário esse conflito, tá bom? Mas, Larissa e Aline, eu ainda acho que assim, é meio impossível não rolar nenhum conflito ali, nem que seja pela falta de um negócio, uma caneta que não está lá no lugar que ele colocou, um negócio que não está bem limpo, que a menina da limpeza não veio limpar, sempre vai ter. E principalmente entre esses profissionais aí. Sim. E para você ver que até dentro da empresa mesmo, que aqui no caso seria a equipe o foco, né? Mas dentro da empresa mesmo também tinha, no caso das recepcionistas. Sempre vai aparecer um conflito. Às vezes um conflito ele é mais visto, ele se torna mais figura e o outro fica com plano de fundo, mas sempre vai ter. Ou às vezes você acaba vendo eles, os dentistas, por exemplo, mais calados, mas entre eles têm vários tipos de conflitos de ideias, de opiniões, e que na verdade talvez eles não deixem transparecer tão facilmente, mas fica de forma, né, com um plano de fundo para se cutucar aparece. Quando eu vou para alguma empresa que eu faço um trabalho lá com o pessoal, que eu vejo que todo mundo aqui se ama, todo mundo aqui se gosta, aí de vez em quando vem uma brincadeirinha de mau gosto, aí você diz, mas isso não era tão legal? Por que você tá fazendo isso com fulano de tal, entendeu? Então, tem muita coisa que a gente precisa pegar no time da situação. Ou é tanta coisa sobre esse processo de conflito que a gente vai já falar sobre ele. Vai aparecer, em toda empresa vai aparecer esses tipos de conflitos, sejam eles pequenos ou eles mais intensos, tá? Então as crenças não são mutáveis, elas são mutáveis na verdade. Por quê? Porque a gente precisa mudar de ideia, e logo nós, psicólogos, a gente precisa acreditar na mudança das pessoas, tá? Se nós enquanto psicólogos, a gente não acreditar que as pessoas vão mudar ou podem adquirir novos comportamentos e habilidades, né, a gente precisa rever o que a gente está fazendo com a psicologia, o que a gente conhece da psicologia, tá bom? E aí, a gente precisa ver que os conflitos interpessoais vão aparecer em toda a organização. O que são conflitos interpessoais? Vocês já ouviram falar sobre esses conflitos, sobre essas relações interpessoais? Acho que é um termo muito usado, né? Relacionamento interpessoal, né? A gente vai logo para a questão de relacionamento entre pessoas. Relacionamento interpessoal é uma relação entre pessoas. Nas relações interpessoais, a gente precisa considerar 3 coisas, que é a relação da emoção. Então, antes de falar sobre isso, queria fazer uma pergunta para vocês. Qual a diferença, gente, das relações de trabalho? Eu não sei se eu fiz essa pergunta na aula passada, mas vou fazer de novo. Vocês vão me responder como se não soubesse.
Qual a diferença dos relacionamentos que a gente faz dentro do trabalho e das relações que a gente faz fora do trabalho? Qual a diferença entre os relacionamentos que a gente cria dentro do trabalho e fora do trabalho? Das amizades que a gente faz dentro e fora do trabalho? Alguém consegue dizer? Também. Acho que há limites, tem a ver. O que mais? O que diferencia nosso relacionamento? A ética, sim, principalmente a ética. Tem uma resposta fundamental que é para isso. É essa a resposta, Giovana. Se a gente tivesse em aula, a gente ia discutir, tu ia ganhar meu ponto. Tô brincando. Tu não precisa, não. É exatamente essa resposta, gente. É porque dentro do trabalho não dá pra gente escolher quem a gente relaciona. Fora do trabalho a gente escolhe. A gente escolhe quem é nosso amigo, quem a gente quer compartilhar nossas intimidades, quem a gente quer compartilhar nosso dia a dia. Dentro do trabalho, eu vou ter que lidar com os colegas de trabalho, mesmo eu sem gostar dele. Eu vou ter que aprender, é tipo família. Boa, Giovana, é tipo família. Eu vou ter que aprender a lidar com ele. Porque eu não escolhi, mas faz parte da minha família, faz parte do meu trabalho lidar com determinadas pessoas. Quando chega num determinado ponto que você não suporta mais, ou você se desliga da empresa ou alguém vai lhe desligar. Ou a pessoa que você não se dá bem vai se desligar também, tá? Então, essa é a principal diferença. Porque dentro das relações de trabalho, do relacionamento com as pessoas, a gente está permeado em um contexto de emoção. Tem pessoas que a gente tem mais uma relação empática, outros não. Tem uns que a gente gosta do jeito dele de se comportar, tem outros que a gente detesta. Gente, tem pessoas, né, sendo bem honesto, tem pessoas que eu sei lidar e eu lido muito bem por uma questão política. Mas se eu fosse para escolher para ele ser meu amigo, ele não seria meu amigo. Jamais eu queria tê-lo como amigo. Mas eu quero ter uma boa relação com ele. Eu preciso manter essa relação boa e tranquila e amigável dentro do trabalho, entendeu? Então, existem empresários que eu faço consultoria que eu digo, caramba, que pessoa chata, que arrogância, né? Mas eu preciso lidar com essa arrogância e o meu papel é mostrar para ele que essa arrogância não vai levar a lugar nenhum, né? Tentar mediar esse contexto. Então, dentro das relações de trabalho, está permeado por um contexto de relacionamento, de emoções, né? Geralmente eu vou fazer uma discussão, né, nesses relacionamentos interpessoal. Eu discuto sobre a execução de tarefas de uma maneira mais cognitiva. Como assim? Geralmente os conflitos eles aparecem pra gente e a gente vai ver, não, vamos lá, eu vou ser mais tranquila porque eu gosto muito de Giovana, eu gosto muito de Alice. Como eu sou amiga delas, eu vou ser mais tranquila, eu não vou ser tão chata nem crítica não. Então eu tô envolvida emocionalmente porque eu gosto do jeito de Giovana, eu gosto de Alice, elas são minhas amigas. E aí depois eu vou para uma outra discussão, né? Eu vou discutir o trabalho de uma maneira mais cognitiva. O que significa isso? É quando o meu trabalho, a execução do trabalho, ele precisa de um conhecimento aprofundado para realizar. Então, geralmente a gente vai discordar, vai ter algumas discussões de ideias de uma natureza mais sobre o conhecimento para se realizar um trabalho. Vamos lá. Vocês já conhecem as abordagens que vocês querem atuar ou a área de atuação que vocês querem seguir? Vamos lá. Quem aqui vocês acham, né, que é o top da área de psicologia social? Quem para vocês é um coleguinha que adora psicologia social? Giovana, Carlos, olha aí as pessoas. Então, Giovana e Carlos, eita, vocês estão no paro duro, né? Boa. Giovana e Carlos são as referências. Vamos pensar aqui que é a pessoa que, para vocês, por gostarem da psicologia social, espera-se que eles tenham maior conhecimento na área de psicologia social, tá? Tiago, boa, Tiago, tá. Tiago David, né? Então,
Da turma de vocês optaram por dizer assim, ó, Carlos e Giovana são as pessoas que, pra mim, eu acho que eles gostam mais da área de psicologia social. Eu vou fazer um trabalho, vou passar um trabalho para vocês de psicologia social. Vocês vão buscar Carlos e Giovana para colherem informações de cunho de conhecimento. Então vocês vão dizer assim, ó, Carlos, me tira uma dúvida, isso que aconteceu na minha área de atuação. Voltada à psicologia social, vocês vão procurar ele. E vocês vão discutir de natureza cognitiva que em termos de conhecimento. Então, sempre vai existir essa discussão em termos voltados a um conhecimento, tá? O que é que você conhece, tá? Na área de psicologia organizacional, o que é que você conhece de psicologia, né, clínica, o que você conhece da área social. Então, vocês vão fazer, né, essa discussão cognitiva para resolver um problema, tá certo? Então, são essas atitudes que a gente vai vivenciar no relacionamento das pessoas. É por isso que muitas vezes há muitas discordâncias dessas de relacionamento interpessoal. Não sei se vocês já experienciaram isso, que é, geralmente, quem deveria ter maior conhecimento na empresa é o seu chefe, o seu gestor imediato. Só que acaba que, né, dentro da sua equipe, o seu colega sabe mais do que seu chefe. Tem ou não tem isso? Acaba tendo, entendeu? E aí você, ao invés de pedir orientação para o seu chefe, você fica numa dúvida e pede mais ao seu colega que tem maior conhecimento ou tem mais tempo de experiência. E você faz também, né, esses conflitos de trabalho, eles podem aparecer na discordância sobre o modo de realizar o trabalho. Isso aqui, discordância sobre o modo de realizar o trabalho, chama-se conflitos de processo, tá? Conflito de processo é quando as pessoas podem concordar sobre os objetivos, mas discordam sobre o meio de atingi-lo. Então, eu concordo que eu tenho que ser psicóloga, porém, eu discordo que eu tenho que fazer aula remota. Aí muita gente desistiu, entendeu? É o meio de realizar o trabalho que às vezes impede a pessoa de chegar ao objetivo. Eu concordo que eu tenho que terminar o semestre, mas eu discordo pelos meios pelo qual eu tenho que fazer para atingir, desculpa, esse resultado. Eu estou virtual, não vai pegar em vocês, tá, gente? Se eu tivesse em sala presencial, não tinha um aluno mais. Então, assim, muitas vezes isso aparece no trabalho, né? Eu concordo com os objetivos, mas eu discordo com a forma como deve ser executado para se chegar a esse objetivo, tá bom? E às vezes essa ausência de conflitos de processo, ela é maléfico, né? Obrigada! Então, às vezes esse conflito de tarefa, de processos, eles são maléficos para a organização, entendeu? É por isso que é ruim uma empresa que é muito parada, que as pessoas não têm energia para nada, entendeu? Obrigada, Leila, pela saúde. Então, quer que eu volte para vocês copiarem? Esses conflitos de processo, gente, é muito comum. E é importante, às vezes eu digo assim, gente, vou passar para vocês um trabalho, a gente vai já discutir sobre trabalho. E vocês dizem assim, Larissa, gostei da ideia, mas a gente não poderia fazer dessa forma? Isso gera ideias criativas, isso gera um monte de questões que são extremamente positivas dentro da empresa, tá bom? Então, só passando aqui, pode passar? Pronto, então assim, os conflitos de tarefa, eles podem ser benéficos por quê? Porque eles aumentam as possibilidades de manifestar ideias criativas. Eu posso garantir um maior envolvimento do trabalho. Gente, não há nada pior do que você passar uma tarefa para alguém e você ver as pessoas extremamente apáticas para realizar. É porque a pessoa não gosta de fazer esse trabalho, ela não gostou da ideia. Então, não tem nada melhor do que, por exemplo, eu levar um tangram da vida desse para uma sala de aula e eu ver que todos os alunos estão correndo atrás das peças, porque eu sei que eles estão envolvidos no trabalho, entendeu? Então, gera ideias criativas a partir da discussão desse problema para ser resolvido. Eu tenho questionamento e debate de opiniões. Traz uma manifestação de críticas construtivas, né? Vai depender dessa crítica construtiva que é dada, né? E eu tenho uma confrontação da avaliação de forma cuidadosa. Então, imagine só,
eu dou para vocês uma possibilidade de vocês fazerem a V2, tá? E aí, vocês vão dizer assim, Larissa, mas e dessa forma, não seria melhor? Eu tinha só uma, vocês deram duas, então a gente tem três opções para escolher. E nós vamos discutir de forma cuidadosa todas essas três alternativas até chegar ao resultado, entendeu? Do que a gente espera, a melhor maneira de realizar esse trabalho, tá certo? Esses são os conflitos benéficos, por isso que uma organização, por isso que hoje a gente fala do brainstorming, né? Que é a tempestade de ideias. Essa semana mesmo eu fiz um brainstorm numa empresa, por exemplo. Levei um problema e pedi para que eles, né, de forma virtual mesmo, trouxessem possibilidades de resolver esse problema, tá bom? Posso passar? E aí a gente chega ao final da nossa aula sobre equipes multiprofissionais e uniprofissionais. Né? Equipe multiprofissional é quando existem profissionais de diversas áreas, atendendo ou não a um mesmo indivíduo. Isso acontece muito em CAPs, em CRAs, em hospitais, né? As trocas entre essas disciplinas muitas vezes são limitadas e as informações são pontuais e não interferem no trabalho dos demais que estão fechados no seu nicho profissional. Muitas vezes o trabalho multiprofissional eu atendo mesmo uma pessoa que é atendido pelo educador físico, pelo fisioterapeuta, eles são atendidos de forma individual. E chega um determinado momento em que nós sentamos e conversamos sobre determinado paciente que está sendo atendido naquele serviço. Eu acho que isso é muito claro para vocês quando vocês vão para uma escola, tem atendimento, tem uma equipe muito profissional, quando você vai para um CRAS, tem uma equipe muito profissional, no CAPS também, tá? E a equipe uniprofissional é aquela que eu já acabei de falar no exemplo de Aline, que ela falou sobre a clínica de consultório de dentista. Uma equipe uniprofissional são pessoas formadas na mesma área de atuação, né? São pessoas físicas, né, que prestam o serviço de forma pessoal em nome da sociedade. Então, eu tenho uma sociedade geralmente de clínicas de psicologia. Aí eu abro minha clínica com vários outros profissionais de psicologia e eu me torno pertencente a uma equipe uniprofissional, tá? Os conflitos muitas vezes são bem menores do que numa equipe de trabalho multiprofissional, tá certo? Então, esses são os dois conceitos de equipes que a gente precisa compreender e que o texto traz muito esses dois conceitos, equipe multiprofissional e uniprofissional, tá? Para que vocês tenham clareza sobre isso. Alguma dúvida, pessoal, sobre esse conteúdo? Tá rápido? Deu para entender? Acho que sim, a gente vai saber na hora, né, da avaliação. Mas, ó, então, assim, esse é o nosso conteúdo na primeira parte da nossa V2. Na outra aula a gente vai ver cultura e poder. E eu queria mostrar para vocês o que eu preparei de orientações para nossa V2, tá? A gente tinha conversado sobre o café virtual que eu tinha proposto para vocês assim que retornamos. E eu preparei um material e eu vou mostrar para vocês agora, tá? É bem rapidinho, não vou tomar muito tempo. Eu sei que já é 9h38, pode ser que a Topic passe, né? Mas eu não vou tomar esse tempo de vocês, vou terminar mais cedo. Na aula anterior a gente terminou mais tarde. Vai ser rápido, prometo. Que me liberem assim, porque eu só tenho uma aula com vocês pela semana, então eu tenho que aproveitar bem. Tá abrindo, tá? Vai quebrar o mouse. Se tu soubesse como meu computador tá sofrido, Giovana. Ô, Tainara, se tu soubesse, eu acho que meu computador só dura até o final da aula. Da aula não, do semestre. Tá sofrido, viu? Com esse monte de vídeo. Só Deus sabe. Deixa eu mostrar pra vocês também fazem graça.
Perdão, peraí, tá abrindo. Acho que é por isso, né, que ele também tá sofrendo com os direitos. Pronto. Tá aqui. É esse material aqui que eu preparei para que vocês compreendam como vai ser a V2, principalmente para os alunos que não têm condições de entrar no Zoom todas as aulas, né? E tem gente que tem dificuldade mesmo de internet. Então, a gente tinha combinado que seria um café virtual, né? O que é um café virtual, né? Eu expliquei aqui. Nesse documento tem as orientações gerais para a V2. O que é o café virtual? A proposta é tratar de um processo de diálogo remoto, nos quais os participantes conversam em torno de estudos de caso e diversos eixos temáticos. Quais são esses eixos temáticos? São eixo de empresa, eixo de defensoria pública, eixo de CAPES, eixo de hospital, de CRAS. Então, a gente vai discutir a atuação do psicólogo, né, em vários contextos de atuação, tá bom? E aí vai ter um mediador. Como é que vai acontecer isso? Vamos lá. Como é que vai acontecer? A aula será remota no dia da nossa aula normal. A gente vai ter a participação de 5 convidados, que serão 5 psicólogos egressos do curso de Psicologia, com experiências em processos de gestão. Cada psicólogo vai relatar um estudo de caso pré-definido sobre o eixo de atuação. Vai ser diferente do que a gente teve numa aula anterior, tá? Por que vocês ficam com vergonha, hein? Vale, não tem essa de vergonha, não. Não venha não, Tainara. Logo tu tímida, tem nem perigo, invente outra. Ó, olha ali, olha o conflito de processo acontecendo. Vocês estão sentindo, né? Tainara dizendo, mulher, a gente é tímida. Não, tímida não. Então, assim, a gente vai convidar esses 5 psicólogos e eles vão trazer, vai ser diferente da outra vez, porque eles trouxeram um relato de experiência sobre os desafios da atuação, né? Esses psicólogos que vão ser convidados, eles vão trazer um estudo de caso. Então, eu vou espelhar para vocês o estudo de caso. Vai ser 5 psicólogos em um dia, mas eles vão ter tempos cronometrados, tá? Se fosse no modelo presencial, ia ser do mesmo jeito. Cada psicólogo, ele vai ter 10 minutos para explanar o estudo de caso, um estudo de caso simples. E vocês vão fazer perguntas para ele, vocês vão tentar compreender melhor sobre o caso que ele vai trazer, tá? Então, vocês vão trazer eles vão trazer o estudo de caso, vai relatar para vocês, e é mais um limite dele passar as informações para vocês nesse tempo. E vocês vão ter o restante do tempo, então a gente vai ter, nossa aula geralmente tem 1h40, né? Nosso tempo, todos os dias é 1h40. A gente vai ter 50 minutos para ouvir os psicólogos e o restante do tempo só para discutir os casos, entendeu? Então, a gente vai ver cada caso e a gente vai fazer perguntas sobre eles. Vocês vão discutir sobre o que mais chamou a atenção em cada área, tá? Então, qual a pergunta que vai gerar problematização para vocês? Como é que os conhecimentos de psicologia organizacional do trabalho vai ajudar você a resolver essa situação? Então, os conhecimentos que vocês tiveram desde a V1 até a V2 vai ser para que vocês respondam a esses estudos de caso. Porém, mais focado, lógico, em grupos e equipes de trabalho e cultura e poder, tá? Que são os assuntos que a gente vai ver na V2. Em geral, os estudos de caso vão focar nesses 2 conteúdos, cultura e poder nas organizações e grupos e equipes de trabalho, tá certo? O tempo para discussão de cada estudo será de 10 a 15 minutos, eu vou controlar o tempo para ser 10 minutos. E o objetivo será promover um diálogo conectado, né, e polinizado das ideias. Então, ou seja, a gente vai ter uma polarização de ideias, né, para determinados temas. Ficou claro como isso vai acontecer? Alguma dúvida sobre essa metodologia? Já eu chego nas questões das objeções. Diz aí, Aline, qual a tua dúvida?
Depois que eles explicam o caso deles, aí a gente vai ter um tempo para analisar. Uhum. Aí depois disso, você vai indicar qual equipe tem que falar ou vai ser assim, aleatório? Não. Como é que vai ficar na questão das equipes, da apresentação das equipes? Das equipes. Não, vocês não vão apresentar nada. Nesse dia, só quem vai apresentar um resultado é os psicólogos que vão ser convidados. Vocês vão fazer perguntas para eles do que mais chamou a atenção. Vocês não vão estar sendo avaliados nesse dia. Vocês vão ser avaliados pelo relatório que vocês vão entregar depois. Por exemplo, né, vamos lá. Vou convidar Ítalo, Raniel, Tiago, vou convidar 5 psicólogos. Eles vão falar sobre os casos dele. Se durante a apresentação deles vocês quiserem fazer uma pergunta que não ficou claro, vocês podem interromper. Vocês vão continuar sendo vocês vão ser participantes ativos, porque vocês vão estar em um diálogo com eles. Vocês precisam entender o que eles estão dizendo, entendeu? Cada estudo de caso, eles vão trazer um problema que eles vivenciaram na prática deles e vai jogar para vocês. Gente, aconteceu isso e isso comigo, o que é que eu faço? Como é que eu vou resolver? Pelos conteúdos que vocês tiveram comigo, dá para vocês responderem a questão. E aí vocês vão discutir ideias, entendeu? Sugestões, opiniões e tudo mais. Tá certo? Vai ser dessa forma o manejo. Outra questão é como é que vocês vão ser avaliados, tá? Os alunos deverão elaborar um relatório com propostas de intervenção do psicólogo organizacional do trabalho para todos os estudos de caso que foram discutidos no café virtual. Por exemplo, eu vou mandar junto a isso o modelo do relatório, tá? O modelo de como deve seguir o relatório. Vocês vão fazer o seguinte: estudo de caso do NPJ, estudo de caso da área escolar. Vai ter lá o estudo de caso e vocês vão dizer como é que vocês vão intervir nessa situação. Óbvio que vocês vão ter o auxílio da aula, porque muitas respostas serão dadas, muitas propostas de resolução também vão ser discutidas aqui, só que vocês vão trazer essa resposta, essa intervenção, de forma articulada teoricamente, não vai ser nada pelo senso comum. Toda intervenção que vocês fizerem vai ter que ter uma base, uma fundamentação teórica, tá certo? Vocês vão ter que ter o poder de relacionar teoria e prática. Assim como vocês fizeram, gente, no estudo de caso que eu dei para vocês, na V1. Vocês tiveram um estudo de caso, tiveram as perguntas que vocês precisaram correlacionar teoricamente, vai ser do mesmo jeito esse trabalho. Vocês fizeram isso na análise crítica, tem um estudo de caso e eu preciso responder a essas perguntas, entendeu? A esses questionamentos. E óbvio que seria a mesma coisa, gente, de vocês terem um estudo de caso, uma prova, e vocês terem que responder. O bom de vocês é que vocês vão ter um psicólogo que vai discutir esses estudos de caso com vocês, entendeu? Então, é mais fácil do que na V1. Ficou claro isso? E aí, o relatório deve ser feito por, no máximo, 3 pessoas. A pontuação é de 10 pontos, ou seja, nós não vamos ter trabalho parcial, nós vamos ter só esse trabalho, que vai valer como nota de AV2, de 0 a 10, tá? E aqui os critérios de avaliação: propostas de intervenção eficaz, um rigor teórico, atendimento às regras gramaticais e normativas, e poder de relacionar teoria e prática, e a análise crítica sobre o estudo de caso, tá bom? Vou gravar também. Eu vou deixar gravada, porque depois eu disponibilizo no YouTube para quem não puder participar, tá bom? Até aqui, tudo tranquilo, gente? Vocês estão entendendo a ideia? Vamos para informações importantes, tá? Quais são as informações importantes aqui? Os estudos de caso serão disponibilizados no Moodle e no grupo do WhatsApp. Tem alunos, tem colegas de vocês que não têm acesso à internet, não tem 3G, nem 3G, ou às vezes tem 3G, mas é muito pouca. Então, eu vou disponibilizar para vocês, para todos, para quem puder participar e para quem não for participar, eu vou colocar o estudo de caso no grupo do WhatsApp no Moodle. E a pessoa que não puder participar vai entregar o relatório de forma individual com os estudos de caso e com as mesmas respostas de fundamentação teórica.
Qual a diferença? É que quem não puder participar da aula virtual vai fazer um trabalho individual. É essa a diferença só, né? Caso queira discutir com o colega, pegar informações, também pode fazer isso, tá? Ficou claro isso? Por quê? Porque eu sei que tem gente que não vai poder. Ah, Larissa, mas é justo? Seria a mesma coisa se fosse prova, entendeu? Vocês iam ter o estudo de casa e iam ter que responder essas questões. Só que quem tem acesso ao Zoom vai ter mais condições de ter informações que vão ser discutidas durante a aula, tá certo? Dúvidas, perguntas a serem feitas sobre esse processo, questionamento, conflitos de processo. No caso, quem não estiver presente na reunião aqui vai fazer esse trabalho de forma individual e vai entregar, é só essa a diferença, vai entregar o relatório de forma individual, tá bom? Não pode fazer os 3 juntos. Por quê? Porque até pode pensar, mas aí como eu estabeleci isso, não vamos mudar mais não? Eu estabeleci isso, não é que eu não seja aberta não, mas é porque, deixa eu explicar para vocês, porque é muito cômodo para alguns alunos não participarem, deixar o trabalho só com Tainara e Tainara colocar o meu nome. E não ter nenhum esforço de fazer, de pensar sobre esse trabalho, tá bom? E aí, para finalizar, a data dele, tá? Salvem essas datas. O café virtual vai acontecer dia 9/6 apenas, na terça-feira. Eu pensei, lembra que no início eu falei para vocês... Ai, desculpa, eu tô vendo agora. Mas o grupo que é até 3, se só 2 participarem da aula e um não pode fazer os 3 juntos? Acho que é uma boa pergunta para ser feita. Eu acho que não tem problema não. O que vocês acham? Tô aberta aqui. Mas por que a pessoa não pode fazer só? Não, pode. Mas eu gosto dessas perguntas. É os conflitos de processo que a gente tá discutindo, né? Porque é justamente isso, né? Eu acho que é muito mais por uma questão de esforço, tá? Acho que é algo que a gente precisa pensar. Por que eu cheguei a essa decisão? Quando eu, por exemplo, eu tenho você... São 3 textos. Aí eu já vou colocar os textos do Cultura o Poder no Moodle, tá bom? Pra vocês é artigos. Por que que eu pensei, por que eu cheguei a essa conclusão do trabalho ser individual para quem não puder participar, tá? Porque eu acho que, querendo ou não, a pessoa que participou, ela vai ter mais dados para realizar o trabalho. E aquela pessoa que não participou, ela vai ficar como um plano de fundo. E não é justo que ela tenha a mesma nota que você, que se esforçou para... Não é que se esforçou, talvez que você tenha a oportunidade de ter a aula no Zoom, né? E aí eu entendo por uma questão de... Não é meritocracia, por uma questão de justiça mesmo, né? Que você tem maior possibilidade, né, de estar online no horário. Alguns não têm essa condição, não têm essa disponibilidade, porque não podem mesmo financeiramente. E aí essa pessoa que não pudesse, ela ia ter o direito de fazer os estudos de casa, mas de forma individual, né, respondendo aos estudos de caso, porque vai estar disponível. O que não vai estar disponível para ele seria só a participação dele, que ele talvez venha a perder, mas eu acho que assim, né, será que não dá para eu ir assistir na casa de fulano de tal? Ou será que não dá para depois eu me reunir com Tainara e Tainara me passar o que foi colocado, os pontos mais importantes? Enfim, foi por essa razão que eu cheguei a essa conclusão de que quem não puder participar da aula no Zoom, no dia ao vivo, ela pode também depois pegar um Wi-Fi de seu avô, de sua avó, mas não pode visitar, né, eles. Mas vizinho e ver o vídeo no YouTube, entendeu? Diz, Tainara. Tem a possibilidade também, que a Alexia faz, e Marcos César testou hoje, eu acho que dava para você fazer. Que ao mesmo tempo que faz aqui, já faz uma live lá no YouTube. E, inclusive, nem precisa repostar, depois já fica gravado. Ai, então, tem muita gente que não tem. Tem muita gente que não consegue acessar o Zoom.
sei se é porque não suporta sei lá, o celular e tal, ou o computador. Mas a maioria das pessoas conseguem acessar o YouTube, né? Eu vou olhar como é que a gente faz isso. Eu vou perguntar, inclusive, a ele para eles me ensinarem como é que a gente faz a transmissão ao vivo do YouTube pelo Zoom. É uma boa isso. Muito obrigada pela dica. Eu vou ver se nesse dia dá pra gente fazer isso. E aí, gente, as datas seriam o café virtual dia 9. Por que que não vai ser? Eu até pensei em fazer no dia 9 e no dia... Peraí. No dia 9 e no dia... Vale, deixa eu olhar aqui. Quais são os dias da semana. É dia 9... Dia 9 e 16. Porque no dia 16, gente, eu pensei em dividir os psicólogos, alguns pro dia 9 e outros pro dia 16. Só que eu lembrei que dia 15 já começa a semana de AV2 e eu não sei como seria vocês nessa semana, tendo todas as provas já disponíveis, com um monte de trabalho para fazer, um monte de prova para fazer, e eu pensei nisso para não sobrecarregar vocês e colocar essa videoaula na semana de provas. Foi por isso que eu só deixei no dia 9, entendeu? E eu acredito que dá tempo. Se não der, a gente pode até pensar em recolocar também para o dia 16, mas isso vai depender da turma, entendeu? Dependendo do diálogo que a gente vier a promover aqui. Coloquei no dia 9 porque a gente se antecipa. Se faltar, a gente coloca para o dia 16, se precisar, tá bom? Aí vocês vão entregar esse relatório do dia 26, que é na sexta-feira, enviar para o meu e-mail, tá bom? Este é o meu e-mail aqui da faculdade, vocês já sabem. E vocês vão colocar no assunto relatório Psicologia Organizacional 321.4, que no caso é da turma de vocês, tá certo? Alguma dúvida, gente, sobre essas orientações? Querem trazer outras sugestões? Vai dar certo para vocês? Me dê um feedback. Ou estão sem ideias no momento e vou ter que acatar. Gente, me incluam na equipe, por favor. Eu sou perdido na turma, só pago essa disciplina. Manda no grupo, Aline. Quem falta participar, quem também tá sozinho para se integrar contigo. Aí tu faz. Tá bom? Então, gente, por hoje é só. A gente tá sempre terminando no limite da nossa aula. Vocês vão já perder o ônibus. Mas é isso. Tá bom por hoje? Qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês queiram fazer sobre essas orientações, eu também estou à disposição. Eu já vou colocar isso no Moodle, né? Mas caso queiram conversar comigo, eu estou à disposição, tá certo? Então é isso, pessoal, por hoje. Boa noite e até mais, tá certo? Beijinho!